Olá pessoal, no vídeo de hoje trouxe 7 piores erros que acontecem no banheiro. Bora lá! Olá, meu nome é Laura Moraes, sou uma das arquitetas do Lamy Arquitetura e hoje trouxe aqui para vocês 7 erros para você não cometer aí no seu banheiro. Então fique atento a cada um deles. E o primeiro erro é a falta de planejamento. Porque o planejamento de um banheiro ele é fundamental, principalmente nas questões das medidas, para garantir que vai ser um espaço confortável, funcional, que atenda bem às suas necessidades. Então, a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é a largura que a gente precisa ali do espaço para o vaso sanitário, para que caiba o vaso, você possa colocar ali na lateral uma lixeirinha, a papeleira, a ducha higiênica e não fique um espaço apertado para você utilizar. Então, o que a gente sempre recomenda? No mínimo 80 centímetros a 90 centímetros já vai ficar um espaço bem largo, bem confortável de utilizar. Claro que tudo isso vai depender de uma análise do espaço que você tem disponível aí no seu banheiro. A segunda medida que é muito importante é a largura do box, né? Um box de 70 centímetros, ele é o mínimo que a gente pode colocar. Mesmo assim, ainda vai ficar um espaço bem apertado. O que seria o ideal? O ideal seria 80 centímetros, né? Caso você tenha mais espaço disponível no seu banheiro, possa colocar 90 centímetros, já vai ficar um espaço bem amplo para você utilizar. Pensando ali no momento de lavar o cabelo, para não ficar apertado, você ficar batendo ali nas laterais. E quanto ao tamanho da bancada, né, para a cuba, é o que sobrar. Então, a bancada, a gente tem mais flexibilidade nessas medidas, vamos dizer assim. Então, a gente pode colocar ela maior, ela menor, de acordo com o tamanho aí do banheiro, do espaço que você tem disponível. Claro que se você puder ter uma bancada maior para poder apoiar ali na lateral uma bandeja, um sabonete líquido, um aromatizante, seria o ideal. Mas ela permite essa flexibilidade para a gente. O segundo erro é escolher revestimentos que estão como tendência, em alta. Às vezes é um desenho muito marcante, cores muito vibrantes. E em um determinado momento vai estar na moda ali, mas que depois de um tempo pode passar, ou até mesmo você enjoar daquelas cores, daquele desenho que está ali. Então, na hora de escolher os revestimentos, além das cores estarem em harmonia entre os acabamentos, a bancada, a gente também precisa se identificar com aquele tipo de acabamento. Você precisa gostar da estampa, do estilo de revestimento que está ali. Porque uma reforma de um banheiro não é uma coisa muito simples de ser feita, é uma reforma que tem um custo mais alto. Então, por isso que a gente sempre aconselha usar revestimentos mais atemporais, revestimentos neutros e que você goste e se identifique com eles ali. E é claro, né, gente, sempre ficar atento ao tipo de acabamento que esse revestimento tem. Se ele é polido, se ele é acetinado, se ele é mais áspero ali no box, o que pode trazer uma certa dificuldade na hora de limpar. Se ele tem o acabamento retificado, que é aquele que permite um rejunte bem fininho. Então a gente precisa ficar atento a esses detalhes. E é claro, se você tem um bom profissional te acompanhando, ele vai te auxiliar em tudo isso. O terceiro erro é com relação à altura da bancada, tá? A bancada do banheiro, a gente tem aí uma altura padrão, assim como a bancada da cozinha, de 90 centímetros, acabada, né, gente, ali no topo. Só que dependendo do modelo da cuba que você utiliza, você vai ter que descer essa bancada, vai ter que abaixar ela. Por quê? Por exemplo, a gente utiliza uma cuba de apoio, que é aquela que vem acima da pedra. Então, se você deixar a pedra a 90 mais a cuba, que sobe ali em torno de 10, 15 centímetros, dependendo do modelo, ela vai ficar muito alta, vai ficar desconfortável na hora de utilizar. Então, quando a gente utiliza esse tipo de modelo, a cuba precisa descer um pouco, a bancada desce um pouco, para que a altura da cuba fique uma altura confortável. Então, a gente precisa ter atenção nesses detalhes. O quarto erro é com relação à profundidade da bancada, essa medida que vai ter ali. Geralmente a gente gosta de trabalhar entre 45 centímetros, assim, uma média, variando um pouquinho para mais, ali 50, ou dependendo até para menos 40 centímetros.
O que a gente tem que estar atento? Nesse caso da profundidade, tem que ver se a porta não vai bater nessa bancada. Então, ter essa medida ali da porta, se você não tem um profissional te acompanhando, tire as medidas lá no local para você ter certeza que essa bancada não vai atrapalhar a abertura da porta. Ou que ela esteja desproporcional à largura do banheiro. Por exemplo, às vezes é um lavabo bem estreito, bem pequeno. E aí coloca uma bancada que tem uma profundidade muito grande. E às vezes não tem necessidade. Então a gente pode reduzir para ela ficar mais proporcional com relação ao ambiente, né? Um lavabo, ele não é um banheiro que seja muito utilizado, como por exemplo um banheiro suíte. Então a gente pode brincar um pouquinho mais com essa cuba, fazer ela menor, mais estreita, para que ela adapte melhor a esse formato do ambiente e não atrapalhe a abertura da porta. O quinto erro é uma torneira de má qualidade. A torneira, gente, tem algumas que são mais baratas, com valores bem inferiores, que são um plástico pintado de cromado ali para imitar que ela seja um metal. O que acontece com esse tipo de material é que ao longo do tempo ele vai ficando feio, ele pode descascar, ou ela pode te dar um problema e você vai ter que trocar muito mais rápido do que se fosse uma torneira de melhor qualidade. E a gente precisa ficar atento também a algumas questões de manutenção. Então, se essa torneira você encontra, por exemplo, uma bucha que precisa ser substituída, se tem como consertar, se ela vai ter uma longa vida útil, porque uma torneira, um metal de qualidade, ele tem um alto valor. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Às vezes não vale a pena comprar uma que seja mais barata só por causa do valor, porque em pouco tempo você vai ter que trocar ela. E uma outra questão com relação à torneira também é sobre o modelo da cuba que você vai utilizar. Então, se você está usando uma cuba de apoio, por exemplo, que é uma cuba mais alta, a torneira ela precisa ser mais alta. Se ela vai ficar na lateral, então o acionamento dela tem que ser mais fácil na hora de utilizar ali, porque ela tem que ter essa funcionalidade, ela tem que ser prática para você abrir e fechar ali no dia a dia. O sexto erro é não colocar o nicho no box. É claro que tem algumas exceções, né? Quando a gente está trabalhando com um apartamento de paredes estruturais, a gente não pode cortar essa parede para fazer ali o nicho. Mas quando a gente tem essa possibilidade, é sempre bom utilizar, porque vai deixar mais organizado ali o seu banheiro. Você ganha espaço porque não vai ter aquela prateleira vindo para frente que pode te atrapalhar na hora de tomar o banho. E também é claro que dá uma estética ali para o espaço, é um detalhe a mais. Você pode aproveitar e colocar uma iluminação para ter uma luz indireta, às vezes você quer tomar um banho um pouco mais relaxante. Então, o nicho ele é uma ótima opção sempre que a gente pode fazer isso. Sétimo erro para encerrar é a iluminação. Banheiro, a gente precisa de uma boa luz geral para você utilizar o espaço e uma boa iluminação no espelho. E essa iluminação do espelho precisamos ter um pouco de atenção, porque o ideal é que ela venha de frente. Na hora de você se maquiar, se barbear, você vai ver bem ali o seu rosto, não vai ter nenhum tipo de sombreamento. Então a gente tem as opções de espelho com a iluminação embutida, que vai vir de frente. A gente pode embutir a iluminação por trás, que vai trazer essa luz pela lateral, que é uma boa luz também. E ficar muito atento quando a gente for utilizar o spot para ele não causar muita sombra. E claro, se você tiver a possibilidade de colocar uma terceira iluminação, seria o ideal, que é uma luz ali mais baixa, uma luz indireta, para poder tomar um banho mais relaxante e você acionar só essa luz que vai ficar aquele ambiente bem aconchegante. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Conta pra mim aqui nos comentários qual desses erros você cometeu aí no seu banheiro e quer fazer o ajuste, a correção disso. E até o próximo vídeo.